Nós vamos pegar com aquilo que já tínhamos deixado em aberto na semana passada, não é? E se calhar começamos por dizer bom dia a todos e bem-vindos. Acima de tudo, bem-vindo a ti, Tiago, que é a primeira vez que estás connosco neste formato e ficamos muito gratos e felizes de te ter Obrigado, separados, eu também fico. separados separados por uns bons quilómetros de distância, mas agora desta forma tão perto, não é? É verdade, é verdade. Eu também Ah, agradeço o convite. Bom ver, é. Tiago. Para quem não saiba, Realmente. e esteja a ver pela primeira vez aqui o nosso programa, nós estamos todos em Lisboa, com exceção do Tiago, que convidamos para estar connosco, que está em Inglaterra, mais especificamente, Tiago, Em Oxford. em Oxford. Exato. O Tiago é um amigo nosso, é nosso irmão, faz parte da casa, como a maior parte dos que sabem. Ah, e é uma pessoa que estará bem capaz de estar a discutir aquilo que lançámos a semana passada como tema para hoje. E eu começava, se calhar, por ler alguma coisa que tu escreveste no nosso devocional de ontem, Tiago. Nós temos estado, como comunidade, a fazer aqui um devocional que criámos para este período de Quaresma, e tu escrevias assim, Tiago: queres seguir a voz dele, mas só ouves o vento, e aquela água escura suga-te para dentro de si. Ainda tu gritas por socorro, já o mestre te segura. Não o conseguias ver, mas nunca saíste do seu horizonte. Perguntavas onde ele estava, mas a resposta é esta: saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Estamos no horizonte de Deus, neste período que estamos a viver. Tiago. É para mim a pergunta. Estava com a esperança que a primeira pergunta não fosse para mim. És o nosso convidado. Não tem que ser, não tem que ser. Exato. Sim, eu acredito que nós estamos no horizonte de Deus, mas esta não é a altura em que mais facilmente nós acreditamos nisso, não é? Estamos a viver um momento muito difícil a nível mundial. Na verdade, não, todos os momentos acabam, ou muitos momentos durante a história acabam por ser difíceis e mesmo nos últimos anos houve sempre momentos muito difíceis para muitas comunidades espalhadas pelo mundo. Ah, a questão é que normalmente o Ocidente e a informação que nos chega com mais facilidade e que nos toca com mais facilidade escapa muitas vezes desses momentos e agora estamos temos de ah, temos de encarar estes temas com mais ah, ah, neste momento estamos em cima do acontecimento, acho que essa é a grande diferença. E toca-nos pessoalmente. Uhum. Não sei se algum dos outros gostava de comentar aquilo que o Tiago escreveu e eu pessoalmente gostei muito e, aliás, como tem estado a acontecer com muitos destes textos deste devocional, parece que foram escritos há 2 meses atrás para este momento que estamos a viver agora, onde precisamos de firmar as nossas convicções, saber onde estamos, saber o Deus que temos. Mas é como o Tiago diz, em tempos como o que estamos a viver, em que os eventos nos tocam pessoalmente, a nós, às pessoas à nossa volta, às pessoas que amamos, às vezes é mais difícil perceber que estamos no horizonte de Deus, não é? Eu diria até, mais do que no horizonte de Deus, estamos ao lado. Ou seja, é Ele que está ao nosso lado. O horizonte fala-me de distância, fala-me de longe, mas eu acho que Deus está à distância que estava de Pedro, neste caso. E Uhum. quando ele começou a afogar-se, afundar-se na água, Jesus já lá estava e agarrou pela mão. E é isso, apesar de algumas pessoas não conseguirem sentir ou ver, não muda a realidade que ele continua a estar lá. Uhum, É isso, eu concordo também. Acredito que nós estamos na palma da mão de Deus, não é? E que Ele cuida de nós. Eu lembro-me do Salmo 121, Salmo de peregrinação, quando eles atravessavam o deserto e eles olhavam para os montes e perguntavam de onde é que viria o socorro deles.
os montes, que representava os deuses pagãos e da natureza, das forças da natureza, etc. E não só. E o salmista dizia que o socorro em todas as circunstâncias vem do Senhor, não é? E isso tem que ser verdade realmente para nós, especialmente neste momento em que nos assola a todos nós, e como o Tiago dizia bem, uma coisa é lidarmos com o sofrimento com uma distância de continentes, entre aspas, outra coisa é quando ele nos bate à porta e nos afeta, nos toca a nós e aos nossos, e isso também nos ajuda realmente a encarar todas estas situações com mais seriedade, com mais maturidade e se calhar com um distanciamento de gabinete ou de academia para a vida humana, não é? Para a dor, para o sofrimento em si. Eu acho que isso é importante. Bem, mas nestes momentos, e principalmente para quem está a sofrer, sempre surge a pergunta: onde é que está Deus no meio disto que estamos a viver? Que se Deus, como é que um Deus bom permite que aconteça tanto mal no mundo? Isto é uma pergunta recorrente que surge sempre que surge em situações como a que estamos a viver. E egoisticamente, é como vocês dizem, nós fazemos estas perguntas quando as coisas nos tocam a nós, dificilmente nos lembramos disto quando é do outro lado do mundo, e esquecemos que vivemos no lado rico do mundo. Mas para quem esteja a perguntar isso neste momento, mas onde é que está Deus no meio disto? Como é que um Deus bom permite tanto mal? É aquela tal velha lógica, ou Deus é bom, mas não é realmente todo poderoso e não consegue fazer nada a respeito, ou então Deus é todo poderoso, mas não Mas não será é. inteiramente bom, senão não deixava isto acontecer. Ah, Como é que responderíamos essencialmente e principalmente a alguém que esteja, quer dizer, se calhar em alturas que alguém esteja a sofrer, não seja a altura ideal para estar com este tipo de discussões, e o ideal é estarmos lá para ajudar e para apoiar no que for preciso. Mas como é que responderíamos a quem faça este tipo de pergunta? Sim, basicamente a quem está em sofrimento, o ideal é um abraço, é Uhum. um ombro amigo, é uns ouvidos disponíveis e um coração aberto para estar com. Ahm, Dizer como é que Deus permite tudo isto, ou que Deus não seja bom, é um pouco aquele discurso dos discípulos quando encontraram um homem cego na nascença e perguntaram a Jesus quem é que fez mal? A quem é que nós vamos culpar por isto? Foi ele ou foi os pais? Ou seja, onde está a natureza, a razão, o foco da culpa? E isso é muito a nossa tendência, porque herdamos isso do Jardim do Éden quando fizemos o que não devíamos ter feito. Essa natureza é inata do diabo, diz ele assim. Procurar culpar, condenar, é trabalho, tarefa do inimigo das nossas almas. Dito isso, isto está intimamente ligado àquilo que Deus nos deu, que é a nossa capacidade de ter escolha própria. Deus, na sua bondade, no seu amor, criou seres que têm liberdade de escolher fazer o que querem ou não querem fazer. Porque senão seríamos robôs, pronto, imaginem um filho dizer que nos ama porque não tem condições de não nos amar. Ou seja, o valor de um filho dizer eu amo-te, pai, está no facto de ele ter a possibilidade de escolher não, por razões sejam as que forem. E o homem foi criado com esta capacidade de escolher o que quer fazer. E os cerca de 7 mil milhões que somos em cima desta terra, infelizmente, escolhemos muito mal todos os dias e há muitos séculos fazer o mal. Uh, e, e estas coisas acho que têm mais a ver com as consequências das nossas más escolhas e, e produz sofrimento, inevitavelmente. Uhum.
Sim, eu, a questão do sofrimento é muito, é é um tema muito complicado, porque o sofrimento neste mundo não é uma coisa que tenha apenas uma linha de explicação. Ah, Apesar de nós conseguirmos perceber que muito do sofrimento que é causado, ah, muito sofrimento que é causado neste mundo, ou seja, muito do sofrimento que existe neste mundo, a causa dele é o mal que nós fazemos uns aos outros, ou o mal que a geração antes de nós fez e nós estamos agora a pagar. Ahm, Às vezes, o mal o sofrimento que eu próprio tenho é causado pelas minhas próprias escolhas, mas também temos sofrimento em que há uma desconexão entre a pessoa que está a sofrer ou pelo menos não há uma conexão aparente entre a pessoa que está a sofrer e aquilo que essa pessoa causou. Ou seja, o sofrimento não deixa. Se o sofrimento é causado pela pessoa que está ao meu lado, isto não. De que forma é que eu posso perguntar a Deus porque é que isto me está a acontecer? Qual é que é a minha responsabilidade aqui? Porque é que isto me está a acontecer? E por vezes até há sofrimento em que não é fácil criar a conexão entre qualquer coisa que alguém tenha feito, e aquilo que me está a acontecer. Na situação de acidentes, na situação até de algumas doenças. Esta doença nós ainda estamos para identificar a causa e discute-se, não é? Mas nem sempre é fácil identificar isso. E, um, e, 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 e o que eu sinto muitas vezes é, então, mas calma lá, se nós não conseguimos explicar o sofrimento todo, mas como o Bruno estava a dizer, nós acreditamos que Deus é todo poderoso, não é? E que, portanto, se Ele quiser parar o mal, pode, e também acreditamos que Deus é bom, ou seja, que ele quer parar o mal. Um, e, 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 e como é que nós explicamos então isto? E como é que nós, e sendo verdade que o jogo do culpado e de identificar o culpado não é um jogo saudável, mas, mas o grito de angústia é uma coisa que em si não é pecaminosa. Ou seja, eu quando estou em extremo sofrimento, hum, eu gritar e perguntar a Deus porque é que isto me está a acontecer, isso em si não é pecaminoso. Ou eu perguntar onde é que Deus está quando isto acontece. Temos o Yeah. exemplo de Jesus na cruz, não é? Pai, pai, porque é que me abandonaste? Aquele Sim, grito, Exatamente. não é? sem dúvida. E esse exemplo de Jesus na cruz, e é aqui que eu queria chegar, como eu acho que é um dos primeiros pontos dos quais nós não só é o primeiro ponto, como é o ponto que tem de acompanhar todos os outros, que é aquilo que Jesus está a citar o Salmo 22. 22, 22. Jesus está a citar o primeiro versículo do Salmo 22 na cruz. E se nós formos aos Salmos, há imensos Salmos, cujo tema é onde é que Deus está quando chega a dor, onde é que Deus está quando os meus inimigos não me largam. Por que razão é que os meus inimigos que fazem tudo o que é contrário a Deus estão bem e eu não, e eu estou em sofrimento. Ah, Uhum. e os salmos em si não explicam porque é que o sofrimento existe. O que os salmos fazem é colocar-nos no comprimento de onda no qual nós devemos discutir o sofrimento, que é diante de Deus. Uhum. Exato. Exato. Yeah. Yeah. E, e eu acho que isto é uma coisa que para nós que queremos respostas rápidas e prontas, é uma coisa muito difícil de fazer. Porque é muito mais fácil falar sobre Deus do que falar com Deus, como pois o livro de Jó também nos ensina. Uhum. E Abacuque, por exemplo, que clama a Deus, até quando é que eu vejo esta injustiça, esta maldade, esta crueldade? Mas realmente ainda ontem falámos na nossa grande equipa de que cerca de 70% das orações do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, são de lamento, não é? E a questionar Deus, a indagar Deus onde é que Ele está, parece que Ele não está, parece que Ele se escondeu, parece que escondeu a face da realidade. Mas também a verdade é que, e justamente esse Salmo 22, nós só temos narrado
nos Evangelhos a citação do primeiro versículo, não sabemos se ele declamou ou não o restante do Salmo, mas há um aspecto muito interessante, é que nesse Salmo 22 sai Jesus, né? Se olharmos para o Salmo 22 na perspectiva de Jesus, ele sai a triunfar sobre o mal. Sim, E há sim. aqui um aspecto que eu acho que é crucial, é que realmente é assim, uma questão são questões filosóficas sobre o sofrimento e o mal, outra coisa são até às vezes o que está na causa, o que está na origem da questão, são questões psicológicas, porque é que eu estou a sofrer, porque é que o meu amigo sofreu, e não é necessariamente a querer explicar filosoficamente ou teologicamente o mal. A verdade é que nós cristãos, quando partimos para, como tu dizes, e bem, para esta, não é bem necessariamente para uma resposta pronta, mas para esta relação com o mal e para esta relação com o sofrimento, partimos de um pressuposto cristão, né? De um pressuposto da fé cristã. E o âmago da fé cristã é o amor cruciforme de Cristo, não é? Quer dizer, é o amor da cruz, é o amor em que ele se entrega para vencer o mal. E a nossa promessa da fé cristã é um dia viveremos sem qualquer mal, não é? Se olharmos para Apocalipse 22, não haverá mar, não é? O símbolo, toda a simbologia que existe nessa expressão, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrima. E é o nosso Deus, é o Deus, agora com muitas aspas, o Deus cristão, ou Cristo, é melhor assim, é Jesus Cristo, que enfrenta o mal e que dá a vida para vencer os poderes do mal, para que quando toda a redenção for consumada, não haja dor, não haja lágrima, não haja sofrimento. Agora, é verdade que no processo histórico em que nós vivemos ainda nos debatemos com o mal, ainda sofremos com o mal, Uhum. com a dor. Mas eu Uhum. gosto de pensar especialmente através de alguma coisa que o Thomas Ali disse, que é Deus é um Deus de amor. E até gosto de me lembrar de um outro autor, quando ele diz que Deus não é um todo-poderoso que ama, Deus é um amor todo-poderoso. Ou seja, eu gosto de pensar que nestes momentos, e a pergunta do Bruno era justamente essa: onde é que está Deus? Nestes momentos, eu gosto de pensar que Deus está na linha da frente, Deus está com os cientistas a procurar medicina, Deus está com os profissionais de saúde a enfrentar na primeira batalha, na linha da frente, aliás, esta batalha, esta guerra, esta pandemia. Deus está naquele padre que o Bruno nos enviou, que deu a sua vida praticamente. Aliás, eu vi uma notícia na Itália que 70 padres, até é um número acima dos médicos, 70 padres já morreram infectados porque não se coibiram de continuar a cuidar e a proteger e a orar e a visitar pessoas que estão a sofrer, a padecer cruelmente com esta pandemia. Então, eu pessoalmente creio que Deus está aí. Creio que Deus está até também no bom senso, na verdade, de nos, nestas medidas profiláticas, de nos protegermos, de procurarmos conter e confinar para que não haja mais vítimas. Eu, pessoalmente, acredito que Deus está nessas ações, nessas expressões vívidas de amor e de preservação da vida. E especialmente naqueles que se estão a dar a si para que outros possam de alguma maneira viver. Uhum. Só rapidamente para sublinhar uma coisa que o Tiago disse, que eu, que eu gostei muito e com o qual concordo. A tendência humana é, de facto, fugir e evitar o sofrimento, não é? E gostamos de entender logicamente e conseguir encaixar. Por exemplo, morreram milhões, muitos milhões durante a Segunda Guerra Mundial e é mais ou menos fácil relacionar a culpa, ou seja, dizer, não, uma mentalidade, uns homens cruéis, um momento de uma doutrina maléfica que as pessoas engoliram e isso causou
uma guerra, pronto, está mais ou menos arrumado. Isto é uma coisa invisível. A quem é que Temos vamos a quem atribuir atribuir uma culpa? culpa, não é? A quem é que atribuímos a culpa? E pronto, eu acho que não é tão diferente. A culpa se calhar não é a questão mais importante, é mesmo ah, aquilo que o Ricardo e o Tiago já disseram, é o caminho de andar no e com o sofrimento. Uhum. A academia responde a isso com o mal natural e o mal moral. Sendo que eu acho até que às vezes as coisas não são assim tão distantes uma da outra. Ou Mas lineares enfim, também. e tão lineares, exato. Mas eu acho que é aquilo que o Tiago está a dizer, não é? E é aquilo que nós vimos nos Salmos, que é como é que nós nos posicionamos com Deus e para Deus nesta linha do mal, né? Nesta dor, neste sofrimento. Uhum. Yeah, yeah. Yeah. Eu gostava de pegar em alguma coisa que tu disseste, Ricardo, e que acho que disseste muito bem, que neste momento Deus está na linha da frente, junto com os cientistas que estão à procura de uma solução, junto com os médicos que estão a ajudar diretamente e muitos deles a sofrer na pele por causa disso. Pegar nisso que tu disseste, eu li alguma coisa ontem e que gostava que vocês comentassem também. Alguém escrevia assim, e passo a citar: em tempos de coronavírus, a religião tem que se ajoelhar diante da ciência. O que é que diriam acerca de uma afirmação destas? Tiago. Mas qual é que é o contexto? É sempre a forma de ganhar tempo. Até sendo que Não, é que o contexto interessa realmente, não é? Porque pode querer dizer muitas interessa, coisas. interessa. Nota-se que és académico, Tiago. Exato. Isto aconteceu porquê? Porque as igrejas evangélicas e também as católicas todas refugiaram nas casas, fugiram do perigo. Os padres deixaram de usar água benta porque a própria água poderia infectar as pessoas e de repente aperceberam-se que a religião não tem solução para isto, então vamos dar um passo atrás. Afinal, a gente não sabe tudo e temos que nos curvar, afinal, a ciência sabe mais do que nós. E a pessoa que estava a dizer isto, obviamente, é alguém que não atribui muito valor à religião e que acha que a ciência é que tem todas as respostas que o mundo precisa e que usava isto quase como uma arma de arremesso contra a Igreja, que, a meu ver, muitas vezes também se coloca a jeito deste tipo de afirmações, mas não sei, gostava que fossem vocês Verdade. Mas aqui importa só usar a definição do que é religião, não é? A Bíblia diz claramente religião é cuidar do órfão, cuidar da viúva, é cuidar do próximo. Aquilo a que nós hoje em dia chamamos religião é mais os atos de culto e de e as instituições, pronto. liturgias e das instituições. Pronto, mas aceitando isso como sendo religião neste contexto, eu concordo 100% com ele, porque está a falar de coisas que não se podem comparar. A religião não cura a minha miopia. Isto foi a ciência que resolveu. Não é? E não me ajoelhei perante a ciência por causa disto. Ela é um complemento do todo da nossa vida. Nesse sentido, dizer que a religião se põe de joelhos não, não me choca nada, porque a religião não trata de doença, a religião trata da doença da alma, que é o pecado. E aí é que está o besílis da questão para mim, quer dizer, a ciência não pode curar o pecado do homem, a ciência não pode pôr o homem em contacto com Deus. Quem fez isso foi a morte e ressurreição de Jesus. Pronto, estamos a falar de coisas distintas, não... Yeah. Mas esta pessoa que escreveu isto não é um caso isolado. Há muitos cartoons, há muitas coisas do género a circular pela internet, porque é o pensamento de muita gente. Daí haver alguma importância de nós abordarmos isto e mostrarmos também como é que olhamos para este tipo de afirmações. Não é? Uhum. Não sei, Sim, Ricardo, se teriam alguma coisa a acrescentar. queres, Ricardo? Queres? Certo. Não, eu só queria dar aqui uma nota, apesar de eu querer que já se falou também sobre isto, mas só para sublinhar,
há questões realmente das quais nós também nos devemos distanciar, não é? E esta questão de haver muitas igrejas no mundo em que as pessoas continuam a juntar em assembleia e ao domingo e outros dias da semana porque acreditam que a doença não é o facto da doença se contagiar não é um impedimento para ninguém. Isso, quer dizer, isso é uma coisa, é uma coisa que nós devemos tomar nota disso, porque há de facto aqui uma coisa que nós próprios devemos abordar também como igreja, quer dizer, a forma como aquilo em que nós acreditamos se articula com aquilo que nós está a viver à nossa volta, que estamos a viver, não é? E negar, negar que uma doença se contagia não é a mesma coisa que afirmar, ou melhor, afirmar que Deus tem o poder para curar, não é a mesma que é uma coisa que nós acreditamos, não é a mesma coisa que dizer que por isso nós vamos ter comportamentos que são do ponto de vista dos recursos que Deus já nos deu, irresponsáveis. Exatamente. E eu acho que há uma grande parte da crítica que é feita nesta altura que vai nessa linha. Eu só queria dar essa nota porque eu concordo com aquilo que o Paulo estava a dizer, absolutamente. Uhum. Sim, eu acho que também, por exemplo, hum, eu acredito que toda a criação é criação de Deus. Na verdade, acho que todos nós acreditamos nisso, né? E acho que não sei se devemos de facto fazer uma clivagem assim tão acentuada entre uma coisa e outra. Até porque, por um lado, até pode ser de alguma desonestidade intelectual, hum, não valorizar a fé cristã até no processo científico e do desenvolvimento científico a vários níveis, até mesmo de educação, mas também falando da ciência pura e das ciências em geral. Porque a fé cristã sempre esteve na vanguarda. Alguns dizem é que atrasou alguns processos de fanatismos, miticismos, etc. Mas eu acredito que Deus está também a trabalhar nessa área do saber, e Deus dá também sabedoria, não só aos grandes e alguns deles renomados cientistas cristãos, mas também a outros que não são cristãos. E parece-me a mim que Deus também está interessado em cuidar da criação, e a ciência também nos ajuda a nós, e também isso parece-me a mim que é permissão de Deus. Como é que nós podemos conhecer melhor Deus, melhor a criação de Deus, e como é que nós podemos também cuidar da criação de Deus e uns dos outros através da ciência. Portanto, eu não sei se podemos desassociar por completo essa questão da ciência e da fé na ciência. Agora, realmente vivemos numa era e aí há um outro perigo, que é do cientificismo, né? Vivemos numa era da ciência, e que a religião ela é privatizada para a nossa casa e para o nosso mundinho. Mas não sei, o que é que vos parece, Tiago, Paulo e Bruno? Hum, Sim, esse é o tema para outro podcast. De facto, as condições, a ciência tal como nós a conhecemos hoje só funciona se nós acreditarmos que o universo tem sentido e que as coisas no Exatamente. universo têm uma ordem. E que e depois há muito esta lógica, e esta lógica esta lógica um bocado da ciência vai resolver tudo, é uma lógica muito transformar a ciência numa religião, como se a ciência fosse. Isso é outra questão. Diz isto? Isso é realmente uma outra questão. Pronto. E acho que era Hum, interessante a gente irmos para lá um dia destes também, não é? Se Tá calhar bem. dedicar um programa a isso, acho que seria muito bom. Sim, sem dúvida.